E aí, galera, agora vamos para a questão de número 12, um assunto magnífico. E diga-se de passagem, é algo que mexe muito comigo, porque se eu tivesse algum dia a oportunidade de verticalizar os meus estudos, seria nesta área. Eu tenho uma vontade de fazer mestrado, o meu mestrado seria em etimologia, é a parte da língua portuguesa que mescla, né, não só o estudo linguístico, mas a origem da língua. Você vai explicar uma palavra a partir da sua origem. Só que, infelizmente, a vida acaba te demandando alguns outros afazeres e eu acabei indo por outro rumo, que no caso foi o jurídico. Mas estamos aqui para trabalhar e tornar isso aqui mais claro o possível. O substrato é um conjunto de transferências adquiridas por uma língua. Vou te explicar pela primeira língua. Ou língua materna depois do contato com uma segunda língua. Quando aqueles chegaram, eles encontraram os autóctones ou os silvícolas. Tio, mas colocaram um nome de índios porque acreditavam ter chegado nas Índias. Lá havia a língua do povo dominante, aqui havia a língua do povo dominado. A língua do povo dominante é chamada de superestrato, a língua do povo dominado é chamada de substrato. A esta soma nós chamamos de adstrato. O adstrato é a amálgama, é a união, né? E, lógico, não só a união, mas a interferência da língua do povo dominante, mais da língua do povo dominado, que chegamos ao resultado dessa língua portuguesa de expressão brasileira. Do ponto de vista coletivo, o substrato é um conjunto de vestígios, daí o tupi, que é um substrato, os dialetos africanos é um substrato, que uma língua quase sempre extinta deixa sobre outra língua, em geral de um povo invasor. O povo invasor é o superestrato, traz o superestrato. É a influência da língua perdida sobre a língua imposta, que só se estabiliza após diversas gerações, certo? Elcio, eu observei que durante tua explicação você teve uma preocupação em trazer alguns resquícios de base histórica. Foi. Provavelmente você pensou que aquela minha fala inicial era uma fala aleatória. Eu falei da relação etimológica. Na relação etimológica é quando você explica a língua a partir de traços históricos ou tentando demonstrar a evolução da língua no decorrer da história, que é a questão da diacronia. Então, o que eu posso entender ou inferir? Que entender a língua é entender uma das dimensões imprescindíveis para que a língua seja língua. A língua tem uma história. Então eu tenho uma base histórica, entender a língua é entender um pouco de história e estudar a base linguística. O que é que eu tenho? Um fenômeno chamado de transversalidades. Elas estão se cortando, se entrecruzando, sim, de eixos interdisciplinares, porque são disciplinas e frentes diferentes. Eu não vou nem ler o comando, eu já vou aí direto. Você olhando para as alternativas faz com que você marque bem aí a letra D. Valeu!